Vamos lá, né, galera? Questão número 1 da lista de revisão de vocês. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela só pode ser positiva? Galera, o que significa a carga elétrica ser quantizada? Que ela é múltipla de um valor mínimo pré-definido, que é o valor da carga do elétron. Tá? No caso, seria a letra D, né? Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Letra D de Drácula, o vampiro. Questão número 1, letra D de Drácula. Questão 2. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém. Galera, essa esfera está carregada positivamente ou negativamente, segundo o exercício? Negativamente. Então, ela está negativamente carregada. Galera, um corpo neutro possui elétrons? Um corpo neutro possui elétrons? Possui. Um corpo neutro pode possuir essa quantidade de elétrons. Pode possuir essa quantidade de elétrons também. Deixa eu só aumentar ali subir um pouquinho. E um corpo neutro pode ter isso aqui de elétrons também. Tá? Agora, quando o corpo está negativamente carregado, ele tem excesso de elétrons. Então, só de pensar nisso, eu já ficaria entre duas respostas. Eu tenho um excesso de 2 vezes 10 a 15 elétrons, e letra E tem um excesso de 2 vezes 10 a décima elétrons. Uma dessas é a resposta correta. É isso que a gente vai calcular. Que fórmula a gente vai usar aqui? Quiné. Ó, a quantidade de carga, 3,2 vezes 10 a menos 4, é o quezão. E o E sempre vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse E sempre vai ser esse valor, galera. Tá? Então, a quantidade de carga, que é 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb, é igual ao número de elétrons em excesso, no caso, vezes a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Como a ideia é calcular o número de elétrons, vou pegar esse cara que está multiplicando, passar do outro lado dividindo. Então vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso é igual ao número de elétrons. Então o número de elétrons vai ser igual. 3,2 dividido por 1,6, 2. Vezes, na divisão, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 4, menos da divisão, menos 19, vai ficar 19 positivo. 19 menos 4, 15 elétrons em excesso. Letra C de cavalo. Questão 3, ó, questão de prova, hein, cara? Questão de prova. O pessoal não saca as coisas, cara, é difícil. 3 esferas idênticas muito leves estão penduradas por fios perfeitamente isolantes. Num ambiente seco, conforme mostra a figura. Num determinado instante, a esfera A toca a esfera B e, após alguns instantes, afasta-se e toca a esfera C, retornando à posição inicial. Vamos ver a figurinha ali. Galera, olha só. Lá no exercício, o que ele falou? Ele vai pegar a esfera A, tocar em B, depois afastar, pegar e tocar em C. Olha só, se vocês perceberem, está A, B, C, e aqui embaixo está QC, que é A, QB. É erro de digitação. Tá? Erro de digitação. O certo é o A estar no meio, tá, galera? Então, arruma lá, ó, coloca o A aqui no meio. Aqui vai ser o C e aqui vai ser o B. Por que tem que ser dessa maneira? Porque A vai encostar em B, depois vai encostar em C. Se A estiver aqui no início, ele vai passar por B para ir lá em C. Então, tá? Então, aqui é A, B, C. Só ir pelo Q, ó, que é A, QB e QC. Após os contatos descritos, as cargas das esferas A, B e C são respectivamente iguais em microcoulomb. Galera, olha só.
Só vou colocar os valores das cargas ali. A é 20. A é 20. B é menos 2. E C é menos 6. Vocês memorizaram a sequência? Ele pegou a A, encostou em B, depois afastou e encostou A em C. Ele fez essa sequência. Claro, ele vai pegar A, que tem 20 microcoulomb, e vai encostar em B, que tem menos 2. E são 3 esferas idênticas, elas possuem o mesmo tamanho, são perfeitamente iguais. Quando eu encostar a esfera A em B, o que vai acontecer? Eu vou somar a quantidade de carga das duas esferas e dividir por 2. No final do processo, A vai ficar com quantos e B vai ficar com quantos? Ó, 20 mais menos 2, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, quando eu encostar A em B, depois do contato, A vai ficar com 9 microcoulomb e B vai ficar com 9 microcoulomb também. Entenderam? É eletrização por contato. Mas não é bem eletrização porque eles já estão eletrizados. Só vai ter um rearranjo das cargas aí. Tá? Olha o que ele faz na sequência. Ele vai pegar A, que agora tem 9 microcoulomb, e tocar em B, que tem menos 6. Então, de novo, como são esferas idênticas, eu vou somar a quantidade de carga total e dividir por 2. 9 com menos 6, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Então, no final do processo, C vai ficar com 1,5 de carga, A vai ficar com 1,5 de carga e B vai ficar com 9. Vamos colocar na ordem correta. Ó. A vai ficar com 1,5, B, 9 e C, 1,5. Vamos ver as alternativas agora. A, 1,5, B, 9, C, 1,5. Letra A. Letra A. Entenderam a questão, galera? Sim? Tudo bem? Questão de prova, hein, galera? Não vai estar assim com corpos pendurados, mas essa é a ideia das questões desse tipo, tá? Hã? Não, não exatamente assim, né? Se eu colocar essa questão, eu vou mudar os valores. Tá? Eu mudaria os valores. Se eu colocasse exatamente ela, eu mudaria os valores. Olá, questão 4. Duas cargas pontiformes encontram-se no vácuo a uma distância de 10 centímetros uma da outra. As cargas valem Q1, 3 vezes 10 a menos 8 coulomb, Q2, 3 vezes 10 a menos 9 coulomb. Determine a intensidade da força de interação entre elas. Lei de Coulomb é aquela formulazinha gigante que vocês aprenderam semana passada. É só retirar as informações. Galera, olha só, questão 4. O que ele forneceu aqui para a gente na questão 4? Falou que a distância entre as cargas é 10 centímetros, não pode ser em centímetros, justamente por causa dessa constante, ó. Tem que ser em metros. Deu o valor das cargas, falou que Q1 vale 3 vezes 10 a menos 8 coulomb, e Q2, 3 vezes 10 a menos 9. E a constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a nona Newton metros quadrados por coulombs quadrados. My God, quanto vale a força elétrica? Lei de Coulomb. Hã? Vai. Professor, vai ter lei de Coulomb na prova? Vai. Galera, a formulazinha, força elétrica é igual a K, Q1, Q2 sobre a distância entre as cargas ao quadrado. A distância tem 100 metros, né? Tem 100 metros. Para converter para metros é só dividir por 100. Só dividir por 100, que vai dar 0,1 metro. Agora é só substituir as informações na fórmula. K nós temos,
Q1 e Q2, nós temos, a distância nós temos, dá para calcular a força. Substituindo as informações, olha só, presta atenção, força elétrica é igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, 3 vezes 10 a menos 8, 3 vezes 10 a menos 8, Q2, 3 vezes 10 a menos 9, tudo isso sobre a distância ao quadrado, 0,1 ao quadrado. Galera, se quiser escrever 0,1 em notação, ficaria melhor, mas se quiser substituir lá 0,1, não tem problema. 0,1 ao quadrado. Agora é só resolver. Galera, 9 vezes 3 vezes 3, ou 3 vezes 3, que é 9 vezes 9, 81. Então, a força elétrica vai ser igual a 81 vezes. Galera, na multiplicação, conserva a base 10. Conserva a base 10. Soma os expoentes. 9 mais menos 9 dá 0. Ó, esse 9 com esse menos 9 vai embora. Vai sobrar menos 8. Menos 8 em cima. Tudo isso sobre a distância ao quadrado. Galera, 0,1 ao quadrado é 0,1 vezes 0,1, que dá quanto? 0,01. Continuando, força elétrica vai ser igual 81 vezes 10 a menos 8 sobre 0,01. Eu vou escrever isso aqui em notação para ficar mais fácil. Quanto que é 0,01 em notação científica? 1 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 10 a menos 2. Agora eu vou trabalhar a potência de base 10 aqui, ó. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 2 dá quanto? Pessoal, sabe um jeito que é mais fácil? Um jeito que eu acho mais fácil de enxergar é você pegar esse 10 a menos 2 e jogar ele para cima. Quando eu jogo esse 10 a menos 2 para cima, eu inverto o sinal do expoente. Ele deixa de ser menos 2 e passa a ser 2. Ficaria assim, ó. Força elétrica é igual a 81 vezes 10 a menos 8, é o que já estava lá em cima, vezes esse 10 a menos 2 vai para cima invertendo o sinal do expoente. 10 ao quadrado. Sobre 1, que vai ser esse valor mesmo. Aí trabalha a base 10 na multiplicação, que é mais simples. 10 a menos 8 com 10 ao quadrado, 10 a menos 6. Então, a força elétrica vai ser igual a 81 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Oh, Coulomb não, Newton. Né? Coulomb não, é Newton. Entenderam, galera? Questão 8. Questão do ITA, questão muito bonita do ITA. Um objeto metálico carregado positivamente com carga mais quesão é aproximado de um eletroscópio de folhas, que foi previamente carregado negativamente com carga igual a menos quesão. Daqui o eletroscópio negativamente carregado e o objeto carregado positivamente. Vamos analisar as afirmativas. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se fechando além do que já estavam. Verdadeiro. Verdadeiro. Deixa eu desenhar ali para a gente entender melhor. Olha só, galera. À medida que eu aproximar esse objeto que está carregado positivamente do eletroscópio que está negativamente carregado, o que vai acontecer com as folhas do eletroscópio? Vai fechar. Por que vai fechar? Pessoal, um objeto positivo atrai o quê? Negativo. Então, os elétrons desse corpo tendem a vir aqui para cima. Então, os elétrons que estão aqui embaixo, parte deles vão subir.
Então, se aqui embaixo está perdendo carga negativa, a força de interação elétrica vai diminuir, então essas folhas vão se fechar. Não totalmente, mas vai fechar um pouquinho. Entenderam? Entenderam, galera? Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Afirmativa 1 é verdadeira. Vamos anotar aqui. Não é verdadeira. Afirmativa 2. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Falso. Né? Se a 1 é verdadeira, a 2 tem que ser falsa. 3. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Vamos voltar lá em cima, no desenho. Pessoal, o exercício, segundo o exercício, a quantidade de carga no eletroscópio é menos quesão e no corpo eletrizado é mais quesão. Quando eu encostar esse corpo carregado com mais quesão num corpo que tem menos quesão, os dois vão ficar neutros. Eu vou somar a quantidade de carga dos dois. Vai dar zero. Porque mais quesão com menos quesão é zero. Entenderam? Então, se vai neutralizar os dois, o que vai acontecer com as folhas? Vão fechar. E o que ele falou lá na afirmativa? Vamos olhar lá a afirmativa novamente. Ó, se o objeto tocar no terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Verdadeiro. Afirmativa 3 é verdadeira. 1 e 3 são verdadeiras. Vamos ver aqui. Letra C de cavalo. 1 e 3 estão corretas. Entenderam? Bonita, cara, a questão, né? Questão do ITA, né, cara? ITA é outro nível, né? Então, questão 8, letra C. Por que dentro do carro é o melhor local para se ficar quando tem uma descarga atmosférica? Porque o quê? Não, não é por causa da borracha dos pneus. Uma descarga atmosférica, ela é uma descarga de cargas de mesmo sinal. Vamos supor que esse raio é uma descarga de elétrons. Então, os elétrons, por ser negativo, tendem a ficar o mais distante possível um do outro. Então, essas cargas tendem a se espalhar, a se distribuir do lado externo dessa parte metálica do carro. Cargas iguais se repelem, então a tendência delas é ficar o mais distante possível uma da outra. Por isso que lá dentro é protegido, por causa da lataria do carro. Se o carro fosse feito de plástico, ia partir o carro no meio. É igual quando o raio cai numa árvore, né? Que corta a árvore. Quebra a árvore no meio. Ah, com o carro ligado não acontece nada. O raio cai, instantaneamente ele vai para a terra. Entendeu? É muita energia, né? A tendência das cargas é entrar em equilíbrio com o sistema. O sistema tende a ficar em equilíbrio. E o equilíbrio é neutralizar a terra. Neutraliza as nuvens, neutraliza a terra. Entenderam? Entenderam, galera? Por isso que lá dentro do carro é protegido. Mesmo se a pessoa estivesse aqui dentro e não tivesse aquela parte estofada ali no teto do carro, e a lataria fosse raspada, e a pessoa com a mão ali, exatamente onde o raio está caindo ali, ó, ela não sente choque. Se ela estiver do lado de dentro, ela não vai sentir o choque. Porque essas cargas tendem a ficar do lado de fora. Agora, se o cara for lá, abrir a janela, botar um dedinho para o lado de fora, né? Era uma vez. Era uma vez. Entenderam, galera? Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Sim, várias vezes no mesmo lugar, né? Senão não teria significado o teu para-raio. Galera, então, ó, por que o raio sempre vai cair ali no para-raio? Também, por ser um local alto, porque é metálico. Como que é feito um para-raio? Um para-raio nada mais é do que uma haste metálica pontiaguda. Só isso.
Se você for ali aqui de cima mesmo, ali onde fica a sala acho que é do primeiro ano, ali na parte do ensino médio, e olhar as quadras ali embaixo, você vai ver um monte de cabo de aço passando em cima das quadras e hastes metálicas. Várias hastes metálicas. Essas hastes metálicas são para-raios. Esse para-raio, essas hastes estão presas ali ao cabo de aço, esse cabo de aço é levado à terra, é aterrado o cabo de aço. Entenderam? Então, quando o raio cai nessas hastes pontiagudas, elas vão para a terra. Então, para-raio nada mais é do que uma haste metálica pontiaguda. Por que tem que ser pontiaguda? Porque, naturalmente, as cargas tendem a se acumular mais ali nas pontas. A densidade de carga é maior na ponta do que onde não tem ponta. Então, se a densidade de carga ali nas pontas é maior, o campo elétrico ali vai ser maior, a força de atração ali vai ser maior. Então, elas tendem a cair ali. Por isso que a gente não pode ficar embaixo de árvore quando está chovendo. Por quê? Porque as árvores têm galhos pontiagudos e estão no alto. Então, ali é um para-raio natural. Por que dentro do carro é o local mais seguro para se proteger do carro? Se eu for pensar no termo técnico, que vocês só vão ver isso no ensino médio, é porque ali dentro do carro, o campo elétrico, que é representado pela letra E, é nulo. A corrente elétrica é nula. A diferença de potencial é nula. E o potencial elétrico é constante. Isso é o termo técnico, mas eu não vou cobrar isso de vocês, cara. Eu nem expliquei isso para vocês. Tá? Eu não expliquei isso para vocês. Tá? Isso aí vocês só vão ver no ensino médio, lá no segundo ano do ensino médio. Tá? O que eu expliquei para vocês? Por que lá dentro é mais seguro? Porque quando o raio cair, esse raio é feito de cargas de mesmo sinal, carga de mesmo sinal tende a se repelir um ao outro. E como é um metal isso aqui, é um bom condutor. Essas cargas tendem a ficar o mais distante possível uma da outra. O mais distante possível uma da outra é fora do carro. Entendeu? Por isso que lá dentro do carro é mais seguro. Porque essas cargas tendem a ficar do lado de fora e não do lado de dentro. Por repulsão elétrica. Vamos resolver mais exercícios da lista, então. Questão 12 da lista. Um pedaço de papel higiênico e uma régua de plástico estão eletricamente neutros. Preste atenção, preste atenção. Então, é atritado o papel higiênico, né? Atritou o plástico com papel higiênico. Após o atrito, deve-se esperar o quê? Galera, eu tenho dois corpos neutros, vou atritar um com o outro. Esses dois corpos são feitos de materiais diferentes. Então, eu vou eletrizar os dois por atrito, certo? Então, um vai ficar carregado positivamente, outro negativamente. Se um perdeu 10 km de carga, o outro recebeu 10 km de carga. Porém, um vai ser positivo, outro negativo. Em módulo é o mesmo valor, porém, um vai ter sinal positivo, outro negativo. Vamos analisar as afirmativas aqui. Somente a régua fica eletrizado. Não. Somente papel, também não. Ambos fiquem eletrizados com carga de mesmo sinal e mesmo valor absoluto. Não, não é mesmo sinal, é sinal contrário, tá? Letra D. Ambos fiquem eletrizados com cargas de sinal contrário e mesmo valor absoluto. Letra D de Drácula, o vampiro. É assim, deixa eu explicar aqui. Por exemplo, como que eu faço para eletrizar os corpos por atrito? Eu tenho que ter dois corpos neutros, vamos supor um pedaço de plástico e um pedaço de papel. Esses corpos devem ser obrigatoriamente feitos de materiais diferentes, plástico e papel. Os dois devem estar obrigatoriamente neutros. Quando eu atritar um com o outro, aquele que tende a perder elétrons vai perder elétrons, aquele que tende a ganhar elétrons vai ganhar elétrons. Vamos supor que o plástico tende a ganhar elétrons. Então, a quantidade de elétrons que o plástico ganha é exatamente a quantidade de elétrons que o papel perde. Se o papel perdeu elétrons, ele vai ficar positivamente carregado. Se o plástico ganhou elétrons, ele vai ficar negativamente carregado. A quantidade de carga que um perde, 4 carga positiva, é exatamente a quantidade que o outro ganha, 4 carga negativa. Um vai ficar positivo, outro negativo. Com o mesmo valor em módulo, mesmo valor absoluto, porém com sinais contrários. Letra D.
Ambos vão ficar eletrizados com cargas de sinal contrário e mesmo valor absoluto. O valor absoluto é o valor em módulo. Questão 14. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por quê? O metal é um bom condutor, certo? E esse condutor conduz com melhor os elétrons que ele vai se acumulando ou perdendo. Não. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ó, a barra metálica é isolante e o corpo humano é um bom condutor. Não. Cara, metal é um bom condutor. Letra B. A barra metálica é condutor e o corpo humano é isolante. Não, o corpo humano conduz a eletricidade. Conduz mal, mas conduz. Tá? Letra C. Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores. Galera, é a letra C. Eu não concordo que o corpo humano seja um bom condutor. Mas, por exclusão, as outras estão muito fora. É a letra C, tá? Vamos ler o resto lá. Vamos ler o resto. Ó, a barra metálica é condutor e o corpo humano é semicondutor. Galera, semicondutor só se estuda no ensino superior ou ensino técnico, tá? Vocês não vão estudar isso aqui, não, tá? Não é. Semicondutor são aqueles elementos lá da tabela periódica que tem umas cores diferentes ali. Que, ó, se eu não me engano, é silício, gálio, tem alguns materiais que são semicondutores, tá? São chamados semimetais. Isso. Tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes. Não. Por exclusão é a letra C, tá? Letra C é o que está mais correto. Mas eu não concordo que o corpo humano seja um bom condutor. Não é. Mas conduz, tá? Mas conduz. Quinze. Essa daí foi a 14, tá? 14, letra C. 15. Uma barra eletrizada negativamente é colocada próxima de um corpo metálico AB, não eletrizado, como mostra a figura desse exercício. Para onde se deslocam os elétrons livres deste corpo? Vamos pensar um pouco. Galera, lembra quando eu expliquei para vocês o processo de eletrização por indução? Na indução, o que, que acontece? Ó? Eu tenho que ter um corpo neutro e um carregado. Quando eu aproximar o corpo carregado do neutro, vai ocorrer a separação de cargas no corpo neutro. Positivo vai para um lado, negativo vai para o outro. Como essa barra está negativa, o que, que a barra negativa faz com o elétron? Repele, né? Cargas iguais se repelem. Então, as cargas negativas desse corpo serão repelidas lá para B, ó. Por causa desse corpo que está negativo. Negativo tende a ficar o mais distante possível de negativo. Como os elétrons saiu desse lado e foi para lá, aqui vai ficar positivo. Entendeu? Então, ocorreu a polarização do corpo metálico, onde esse lado ficou negativo, esse lado ficou positivo. Os elétrons livres se deslocaram para B. Lá para B. Então, ó, letra A. Para onde se deslocam os elétrons livres deste corpo metálico? Para B. Lá para B. Ó, os elétrons que estavam aqui deslocaram para lá. Entenderam? Essa é a letra A. Letra B. Qual o sinal da carga que aparece em A e em B? A positivo, B negativo. Galera, a letra C, ele pergunta como que chama esse processo que ocorreu no corpo metálico. Como que chama esse processo que ocorreu no corpo metálico? Indução. Indução. Ou polarização, né? Indução ou polarização. Ok, galera? O corpo só está induzido, ele não está carregado ainda. Olha lá, como se denomina essa separação de cargas que ocorreu no corpo metálico? Indução. 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 Ou polarização. Indução é melhor. Em 1990, transcorreu o cinquentenário da descoberta dos chuveiros penetrantes nos raios cósmicos, uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional. No estudo dos raios cósmicos, são observadas partículas chamadas pions. Considere um pion
com carga elétrica mais E, se desintegrando, isto é, se dividindo em duas partículas, um muon com carga elétrica mais E e um neutrino. De acordo com o princípio de conservação da carga, o neutrino deverá ter carga elétrica de mais E, menos E, mais 2E, menos 2E ou nula. Ó, nós temos o pion. O pion são partículas que vêm do espaço, tá, galera? Então aqui nós temos um pion, vou só chamar de P. E o pion, à medida que ele vai adentrando na atmosfera, ele vai se dividindo em duas outras partículas, que é o muon, que tem carga elétrica mais E, e o neutrino, que tem carga elétrica desconhecida. Qual é a carga elétrica do neutrino? Galera, de acordo com o princípio de conservação das cargas, ó, o pion, segundo o enunciado, tem carga elétrica mais E. O pion tem carga elétrica mais E, ele está se dividindo em outras duas partículas, que é o muon e o neutrino. De acordo com o princípio de conservação de carga, a quantidade de carga que tem antes tem que ser igual à quantidade de carga que vai ter depois. Certo? Se antes tinha mais E, depois tem que continuar tendo mais E. Se eu somar as cargas do sistema depois, tem que continuar sendo mais E. Como o muon já tem mais E, e não pode aparecer mais do que mais E, aqui tem que ser o quê? Nulo. O neutrino tem que ser nulo. Porque mais E, E mais zero continua sendo E, o que tinha antes. Entenderam? Conservação de carga. Letra E, nula. Questão 9. A alternativa que apresenta as forças dadas pela lei da gravitação universal de Newton e pela lei de Coulomb tem em comum. Galera, deixa eu escrever aqui as duas equações, tá? A lei de Coulomb fala o seguinte, que a força elétrica é igual a uma constante eletrostática vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância entre as cargas ao quadrado. E a lei da gravitação de Newton fala que a força gravitacional é igual a uma constante da gravitação vezes massa 1 vezes massa 2 sobre a distância entre as massas ao quadrado. Galera, o que tem de em comum entre a lei de Coulomb e a lei de Newton? Né, o inverso da distância ao quadrado? A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É a única coisa que tem em comum. Tá? Letra A, ambas variam com a massa. Não. Ambas variam com a carga elétrica. Não. Ambas variam com o meio em que as partículas se interagem. Não. Letra D, ambas variam com o inverso do quadrado da distância entre as partículas que interagem. Letra D, né? Ambas variam com o inverso do quadrado da distância. Entenderam? Letra D de Drácula, essa questão. Questão 9, letra D de Drácula ou vampiro. Tudo bem? 3 pequenas esferas metálicas A, B e C, idênticas, estão eletrizadas com carga. Mais 3, menos 2 e mais 5. Respectivamente. Determine a carga elétrica de cada um após um contato simultâneo entre as 3. Galera, tem contato sucessivo, que foi a questão 3 que nós fizemos, e tem o contato simultâneo. No contato simultâneo, eu vou encostar os 3 ao mesmo tempo e separar ao mesmo tempo. Quando eu encostar os 3 ao mesmo tempo, eu vou somar a carga total. Qual que é a carga total? 3 menos 2, 1. 1 mais 5, 6. E vou pegar essa carga total e dividir pela quantidade de carga igual, de corpo que está envolvido na eletrização.
no caso, na distribuição de cargas. Então, eu vou pegar C e dividir para 3 corpos. Então, no final desse contato simultâneo, A vai ficar com 2 Q de carga, B vai ficar com 2 Q de carga, e C vai ficar com 2 Q de carga. Entenderam, galera? Pessoal, olha só. Quantos elétrons devemos colocar num corpo neutro para que o mesmo fique eletrizado com 1 coulomb de carga? Pessoal, ó, ele quer saber o número de elétrons, ele quer saber o N. Lembra do Kiné? Ele quer saber o número de elétrons desse corpo. Ele quer saber o N. Foi dado o Qzão. Qzão é 1 coulomb. 1 coulomb é carga demais, galera. Vocês não têm noção. 1 coulomb de carga é muita coisa. Não foi dado a carga elementar, mas a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Só jogar no Kiné, calcular o N. Galera, quantidade de carga, 1 igual a N, que a gente quer descobrir, vezes E. 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa 1,6 vezes 10 a menos 19, passando, dividindo 1, então vai ficar 1 sobre isso aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual a N. Logo, N vai ser igual. Pessoal, ó, quando chegar numa divisão desse tipo, 1 dividido por 1,6, deixa em fração, cara. Se for uma questão aberta, pode deixar assim, ó, 1 sobre 1,6, só mexe com a base 10. Ó. Pega esse 10 a menos 19, joga para cima, invertendo o sinal de expoente. 10 a 19 elétrons. Tá aí a resposta.